Glórias e glórias e glórias. Pode se sentar, povo santo. Como é bom estar na casa de Deus. Oh, bênção. Oh, como é bom estar aqui. É quarta, é sexta, é domingo, na presença de Deus. Oh, bênção. Se Deus permitir, nós vamos ter ainda mais tempo, para mais culto, para mais presença de Deus na nossa vida, não é isso, meu irmão? Quando a gente está na igreja, a gente está com Deus em casa, orando, abençoando a família, não é isso? Amém, Jesus. Vamos lá então, imediatamente para a boa e santa palavra. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. 1 Pedro 4, 10. Pedro 4, 10. Primeira de Pedro, capítulo 4, verso 10. Amém? Vemos? Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Poder, perdão, que Deus dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Então, vamos lá. O que a palavra nos ensina nessa manhã? Essa aqui é a palavra guia, né? Quando a gente começa, introduz o tema. 1 Pedro, nós sabemos, é de autoria do apóstolo Pedro, né? Ele que caminhou junto com Jesus. E aqui ele está ensinando, instruindo aos cristãos que encontravam-se dispersos. E ele fala: cada um administre aos outros o dom como o recebeu. No culto passado a gente falou de talentos. Estão lembrados, irmãos? Falamos que Deus distribui talentos, né? Talento no passado era uma designação de quantidade de dinheiro, vamos colocar assim. Talento no presente significa o quê? Significa uma capacidade, né? Significa uma habilidade particular, né? Que tem ali, né, uma conotação até quase natural, né? Uma pessoa sabe fazer aquilo, fazer bem. Essa mudança, né, dessa conotação de talento, dinheiro para talento, essa habilidade, se deu exatamente por causa da palavra de Deus, por causa da passagem dos talentos. Nós já superamos, né, esse momento que a gente já estudou, esse momento, nós já meditamos nesse momento, agora nós estamos meditando quase que uma consequência, uma continuidade. Aqui Pedro está dizendo que você recebeu alguma coisa de Deus? Administre aos outros. Ou seja, se Deus te deu um talento, uma habilidade, uma capacidade, se Deus te deu um privilégio, administre esse privilégio de maneira que esse privilégio ele não traga bem só para você, mas que ele também traga bem para o outro. Amém? Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela tem ali o dom da arte, né? Então provavelmente você chegar na casa dela, né? A casa dela vai ser toda bonita, né? Vai ter quadros, né? Vai ter uma pintura que combina com móvel, né? Vai ter um design bacana, né? Claro, a pessoa tem condição, né? Mesmo se não tiver condição, que meu irmão, minha irmã, beleza tem nada a ver com dinheiro, amém? Tem a ver com gosto e disposição. Então a pessoa às vezes pega com madeira velha e faz um negócio bacana, lindo, né? Então, enfim, a pessoa vai lá
vai ter a casa dela toda organizadinha, né? Vamos supor que essa pessoa, ela tem esse dom, né, da decoração, vamos colocar assim, vamos afunilar um pouco o raciocínio. Ela sabe decorar. Aí ela chega na casa de uma irmã, do irmão, de um colega, de um amigo. O que essa pessoa deve fazer? Ela deve entrar lá na sala do amigo, observar como está ali, na hora que sair, comentar com quem estiver do lado. Nossa, você viu que falta de gosto? Que sala mal arrumada? Você viu que nada combina com nada? Percebeu como é que está feio? Meu irmão, minha irmã, cristão não age assim. Primeiro que o cristão não vai amaldiçoar as coisas dos outros, amém? Não vai amaldiçoar nada, nunca. Segundo que o cristão não fofoca, não fala da vida dos outros, não emite pareceres contrários. E por fim, o cristão ele aparta da boca qualquer palavra ruim, né? Se não é para elogiar, fique quieto. Mas se esse irmão e essa irmã ainda assim encontrar a ocasião, encontrar uma oportunidade, vamos dizer que o dono dessa casa diga assim: ah, pois é, você tem tão bom gosto, você podia me dar umas dicas para eu melhorar aqui, né, o design da minha sala? Como o cristão age? Ele diz não? Ah, não posso, eu não tenho tempo. Ou ele diz: ah, eu faço, mas eu cobro tanto. Não. Você está na casa do amigo, eu estou falando que ele está agindo profissionalmente tem que cobrar mesmo, né? Senão ninguém ganha o pão, né? Mas está na casa do amigo, viu ali a sala, está desorganizada, e o amigo tem ali uma disposição de pedir ajuda. O que o cristão faz? O cristão olha para os exemplos bíblicos, se inspira e responde: eis-me. Eis-me. Se eu ganhei o talento de Deus de graça para ter esse dom da estética, da arte, esse dom do bom gosto, por que quem disse que eu tenho o direito de ficar com isso só para mim? Não. Se você recebeu de graça, entregue de graça, compartilhe de graça. Deus te deu, meu irmão. É isso que a palavra está falando. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu. Vou dar um segundo exemplo. Imagina que tem lá um irmão que ele é um bom consertador de bicicleta. Ele conserta a bicicleta como ninguém. Ele tem um dom, ele sabe fazer, amém? Deus deu para ele ali a destreza manual, a inteligência, a capacidade de entender o negócio. Deu as condições de ele comprar lá as ferramentas básicas e ele conserta a bicicleta. Esse irmão que conserta bem a bicicleta, ele pode abrir uma oficina de bicicleta, não pode? E ele pode ganhar dinheiro com isso, não pode? Pode. Deus deu para ele esse dom, como lembra dos talentos? Aproveita esse dom, multiplica através desse dom, amém? Então ele abre lá a oficina dele. Ele é cristão, então eu tenho certeza que quando chegar na oficina dele não vai ter pôster de mulher nua. As palavras que vão ser faladas dentro dessa oficina não vão ser palavras de baixo calão, não é isso? É ou não é? Se tiver uma televisãozinha, vai estar passando coisa santa, não é isso? Vai estar passando violência, não vai estar passando, né, esses programas aí sangrentos, né? A gente liga à tarde, né? Matou, morreu, destruiu, capotou. Não vai estar essas coisas, né? Provavelmente vai ter um salmo na parede, não é isso? Vai ter uma Bíblia em algum lugar, não é isso? Vai ter um louvorzinho ali no fundo, não é assim? Ó, Deus deu esse talento para o irmão abriu a oficina e ele vai ganhar o dinheiro dele, dinheiro santo, usando o dom que Deus dispensou na vida dele. Mas um dia esse irmão está andando e percebe que tem uma pessoa desconhecida que está passando dificuldade, sei lá, saiu ali a corrente saiu ali da coroa. E a pessoa está ali em dificuldade, ela não sabe como fazer, como mexer, como melhorar, como arrumar. Como é que o cristão age? Chega lá, entrega o cartão e fala assim: leva lá na minha oficina, eu estou cobrando tanto. Ou ele vai passar reto e vai fingir que não viu? Ou mais, talvez, né? Vai passar perto e ele vai comentar com o outro, falando: ah lá, bobão, nem sabe como arrumar. É assim que o cristão age? Não. O cristão para, vai lá,
e ajuda. Deus me deu, eu não mereci. Então, como que isso está levando pão para mim? Esse dom, essa capacidade está levando pão para dentro da minha casa? Como eu vou negar ajuda a uma pessoa com dificuldade? Quem aqui já ficou, por exemplo, com uma dificuldade desse tipo? Sei lá, o carro acabou a gasolina, estourou lá um pneu e tal, não tinha como resolver. O que é a coisa que a gente mais espera no momento desse? É que venha uma boa alma, não é isso? E nos auxilia. Ninguém precisa de alguém passar mais rápido pela poça de água e jogar ainda água em cima de você. Meu irmão, minha irmã, sabe qual é um dos maiores privilégios do crente? Ele poder ser o atendimento de oração. Já preguei sobre isso há muito tempo atrás. Sejamos o atendimento de oração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes teu irmão está orando assim, falando: eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Seja isso. Isso é um grande privilégio. Lembra lá daquele homem que foi surrado e roubado e que foi salvo pelo bom samaritano? Parábola de Jesus. Nós temos que ser esse bom samaritano. Nós recebemos de graça, então nós devemos doar também de graça. Vocês estão entendendo que eu não estou dizendo que a pessoa recebeu um dom, ela vai só trabalhar de graça. Por quê? Se ela não tem condições, ela vai trabalhar de graça e vai morrer de fome. Não, ela vai usar o dom para si, para a sua família, para o seu sustento, mas também ela precisa usar esse dom para fazer o quê? Caridade, para ser generosa, para fazer diferença na vida do outro, para ser um bom samaritano, para ser um atendimento de oração. É para isso que Deus nos deu os nossos dons. Está clara, amada igreja? Vamos remover do nosso coração a mesquinhez. Vamos remover do nosso coração a falsa altivez. O que é altivez? Eu tenho, eu sou, eu posso. Aliás, a premissa que eu acabei de falar aqui, ela é variável. Pastor, não entendi, vou explicar. Deus te deu um talento, te deu um dom, e você já tem bastante dinheiro, já está com sua vida financeira arrumada. Você pode doar esse dom 24 horas por dia de graça, ou não? Deus já cuidou da tua retaguarda, meu irmão. Ao invés de você ficar aí na frente da televisão, ao invés de você ficar aí querendo ter mais do que você precisa, ao invés de você ficar aí dispensando seu tempo para o nada, não, olhe para o dom que Deus te deu, entregue para o irmão, trabalhe para o irmão, ajude o irmão. Se você não fizer isso, meu irmão, como é que você estará cumprindo o mandamento de Deus? Vamos lembrar dele? Atenção, amada igreja, Mateus capítulo 22, verso 37. Mateus capítulo 22, verso 37. 22, 37. Se quiser, pode acompanhar na televisão. Mateus capítulo 22, verso 37. Obrigado, irmão. Melhor do que antes. Mateus 22, 37. Amém? Mateus capítulo 22, verso 37. Vamos lá? E Jesus disse, todo mundo conhece, né? De cor: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Quando a gente lê essa passagem em Marcos, ele coloca também de toda a sua força. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Amém. Muito bem.
Você pode ser aquela pessoa que está na estrada com o carro quebrado e que vai ser abençoado por uma pessoa desconhecida que vai parar ali e vai te auxiliar. Ou você pode ser a pessoa que está passando pela estrada, vendo uma outra em dificuldade, parando o seu carro e ajudando essa pessoa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você espera que façam contigo, faça com o outro. Aquilo que te agrada que façam com você, faça com o outro. Da mesma maneira, aquilo que você não quer que façam com você, não faça com o outro. Aquilo que não te agrada, não dispense para o outro. Seja o que você quer que os outros sejam com você. Então, meu irmão, quando você vê uma pessoa em dificuldade, você tem o talento, você tem o dom, você tem o chamado, a capacidade de ajudar, não retenha a sua mão, ajuda. Meu irmão, isso significa o quê? Que nós devemos entregar o que ganhamos de graça de casa. Agora, vamos lá, eu não sei nada de construção civil. Eu não sei colocar um tijolo em cima do outro, mantendo ali, né? Sei lá, sem o risco de cair. Tá vendo? Então, o irmão está precisando construir um muro. Infelizmente, eu não posso ser o cara mais habilitado para ajudar. Amém? Tem que ser tudo conforme o dom. Agora, também nada impede de, meu irmão, você vai contratar alguém que está sem ajudante, eu vou lá te ajudar. Eu não sei fazer, não, tá? Você me ensina? A disposição ela também vale. Mas veja, meu irmão, minha irmã, nós estamos num mundo corrido, às vezes o tempo é escasso, às vezes as coisas são muito comprimidas, né? Então vamos combinar o seguinte: pelo menos aquilo que Deus nos deu o dom, vamos dispensar para os outros, do mesmo jeito que Deus nos deu, de graça, sem cobrar nada. Mas quando eu digo sem cobrar, é sem cobrar mesmo. Não pode nem ser cobrança financeira, nem cobrança daquele tipo assim, mas lembra daquela vez que eu te ajudei? Não, esquece isso. Porque a palavra de Deus também fala, se você cobrar aqui, meu irmão, não há tesouro nenhum para o céu. Você já recebeu, não já? Não, faz de graça, de coração, sem esperar nada em troca. Aquilo que você espera que o teu próximo faça com você, faça com o outro. Porque do mesmo jeito que a gente quer receber, a gente tem que dar. E do mesmo jeito que quando a gente recebe, não quer ser cobrado uma semana, um mês, um ano depois, com alguém virando o dedo na nossa cara e dizendo, eu fiz para você, nós também não podemos fazer isso com os outros. Amém? O versículo é completo. Não anula o teu esforço, não anula a bênção. Se abençoou, sabe só uma coisa, o teu galardão está lá no céu. Aqui na terra você não tem que cobrar nada. Está claro, amada igreja? Vamos a Colossenses capítulo 3, verso 23. Colossenses capítulo 3, verso 23. Então, Deus nos deu aptidões, habilidades, talentos, capacidades. Deus nos deu algo especial, e esse algo especial ele serve para nós, porque é um presente que Deus nos deu. Mas esse algo também pode ser fonte de presente para os outros. Quando Deus te dá alguma coisa, meu irmão, não é só para você, é para que você compartilhe. Por isso que Ele te deu esse talento, esse dom, essa habilidade, e na sequência Ele diz, ame ao seu próximo. Amém? Colossenses capítulo 3, verso 23. E quando você der esse algo especial para o outro, meu irmão, nós temos que fazer da maneira mais especial. Nós não podemos fazer displicentemente de qualquer jeito. Mas é de graça, então eu vou fazer aqui como der. Não. Olha a palavra, Colossenses capítulo 3, verso 23.
E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Isso vale tanto para o serviço remunerado como para o serviço não remunerado, não é isso? Se o irmão às vezes, tem lá como profissão ser motorista, ele tem que ser um bom motorista enquanto ele estiver recebendo o salário dele. Por quê? Porque é a fonte de renda, então ele tem que dar o seu melhor. E quando ele for ajudar alguém usando a habilidade dele de dirigir, ele vai servir com a mesma destreza, não é? Sim ou não? Sim. Tem que ser com a mesma destreza, porque não é para homens, é para Deus. Eu não trouxe essa passagem hoje não, mas todo mundo conhece. Quando Jesus estiver naquele dia sentado no grande trono julgando todos os vivos e mortos, ele vai dizer: aquele que visitou o prisioneiro, aquele que deu um copo de água gelada para quem estava com sede, aquele que deu comida a quem estava com fome, esses são meus. Mas aquele que negou o abrigo, a hospedagem ao desabrigado, aquele que negou o prato de comida ao esfomeado, este eu vou dizer: apartai de mim, vai para o lago de fogo e enxofre. Olha que sério. Porque de graça nós recebemos, de graça nós temos que dar. E se Deus nos deu um dom excelente, com excelência distribuímos. Está claro, amada igreja? Nós não fazemos as coisas de qualquer jeito. O crente é diferenciado nisso. Ele faz com perfeição, com excelência. Amém? Amém. Pode ser a profissão mais simples ou a profissão mais prestigiada, não importa, vai fazer o melhor. E aqui eu quero trazer um exemplo bíblico. Está lá em Êxodo capítulo 31, verso 1. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 31, verso 1. Aqui nós estamos no contexto da construção do tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda especial que demarcava a presença de Deus entre o povo hebreu. É onde ficava guardada a Arca da Aliança e onde as cerimônias dos sacrifícios ocorriam na frente. E ali é que acontecia a expiação dos pecados pelo sacerdócio de Arão, especialmente aquele que ocorria uma vez por ano, no lugar santíssimo. Nesse momento aqui, o povo hebreu está no deserto, e Deus está dando orientação de como construir esse tabernáculo, amém? E aí vem essa palavra. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bazalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Olha só, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Pausa. Deus então está falando a Moisés: tem esse indivíduo aqui, que eu dei para ele um grande talento, o talento de manusear todos esses materiais aqui. Eu dei a ele a capacidade de inventar, eu dei a ele a sabedoria para lidar com esses componentes. Tá claro isso? Eu fui e dei um dom para esse homem. Aí olha lá. E em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Atenção, irmã. Deus distribuiu talentos, Deus está distribuindo dons, Ele está dizendo para Moisés: eu dei essas coisas para essas pessoas, para quê?
Para que façam tudo o que tenho ordenado. A saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda. Amém? Então o que ele disse aqui? O que Deus falou? Eu separei esse homem e dei ele talento. Separei aquele homem e dei ele talento, para que ele faça aquilo que é determinado por mim. Neste momento, nesse caso, por que essas pessoas tinham esses talentos e viviam naquela época junto com Moisés? Para que eles construíssem o tabernáculo. Está claro, meu irmão? É claro que esses homens, eles viviam disso. Eles tiravam seu sustento disso, mas nesse momento eles recebem um chamado. Moisés vai lá e pega esses homens que eu dei esse talento, chama eles, porque eu tenho uma missão. Eles agora vão construir o tabernáculo. Amém? E eles vão construir a arca da aliança, para colocar a tábua das 10 ali, né? Vai fazer tudo ali para que o povo possa ter esse lugar da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, a mesma coisa aconteceu com cada um de nós. Deus deu para cada um de nós um ou um conjunto de talentos, um conjunto de dons. Para quê? Para que na hora certa, no momento apropriado, nós possamos usar esses talentos, esses dons, para sermos artífices de Deus, anjos do Senhor, pessoas que fazem a diferença na vida de alguém que está naquele lugar certo, na hora certa, para fazer a obra de Deus. Amém? Para terminar, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 13 e 14. Primeiro Crônicas, capítulo 29, verso 13. Fico lembrando também daquela mulher de Jope, que fazia roupas para as viúvas, muito bacana. Aliás, enquanto vocês vão achando aí, vamos para ela, vamos para esse exemplo aqui, rapidinho. Pode ir procurando aí, eu vou ler sozinho aqui no telão. Vai achando 1 Crônicas, capítulo 29, verso 13. Está diferente do seu, espera aí um pouquinho, isso aqui é outra palavra, tá? Só um segundo exemplo. Só um pouquinho de paciência. E havia em Jope uma discípula, está lá, Atos 9:36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então tinha essa mulher que era cristã, que nós já estamos no Atos dos Apóstolos, amém? Jesus já veio, já ascendeu os céus. E essa mulher aqui, tá certo? Que é chamada Tabita ou Dorcas, ela estava fazendo boas obras na cidade dela, que é a cidade de Jope. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, vai acompanhando ali, irmão, ali, vai acompanhando ali. Levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com ela. Estão vendo isso aqui? Pedro foi chamado para um lugar onde uma mulher chamada Dorcas tinha morrido, e ela tinha tão bom testemunho que as pessoas todas ficaram comovidas com a morte dela, e até não queriam aceitar. Então, sabendo que Pedro estava ali perto, chamaram Pedro: Pedro, vem cá, porque tem uma mulher muito boa, que acabou de falecer. Olha aqui as roupas que ela fez para as viúvas. Sabe quem é viúva na época, né? Tem 2 categorias de pessoas miseráveis: viúva
E qual que é o outro? Qual que é o outro? Por que a viúva é uma pessoa que tende à miséria? Porque naquela época a mulher que não tinha um homem para sustentá-la, fosse um filho, fosse um marido, ela estava fadada a viver de esmola, porque ela não podia trabalhar fora. Amém? Então essa era a primeira categoria. Segundo, o órfão, que é a criança que não tem pais. Como é que a criança vive sem ninguém parar no parado? Então são as pessoas mais sensíveis. Então Dorcas fazia roupas para as mulheres que viviam na situação mais sensível naquela sociedade. Ela era boa ou não era? A palavra não fala, mas eu tenho certeza, essa mulher aqui, ela tinha um dom, né, de costurar. E ela usava esse dom para quê? Para beneficiar as viúvas. E quando ela se enferma e morre, essas mesmas mulheres foram chamar Pedro. E olha o que aconteceu. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Amém? Amém? Então essa Tabita que fazia o bem para essas viúvas, no dia e na hora que ela morreu, ou havia uma multidão de pessoas que foram chamar Pedro, que através do poder de Deus trouxe essa mulher de volta à vida. Amém? Está claro, meu irmão e irmã, como é que nós devemos agir? Deus deu a essa mulher o talento de costurar, e ela entregava esse talento para as viúvas, para o bem, para o próximo. Amém? Agora sim, vamos lá então para o primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 13. Está aí o que você já tem na Bíblia. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Está todo mundo aí? 1 Crônicas 29, 13. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão te damos. Amém? Está claro isso aqui, meu irmão? É o povo orando, dizendo, reconhecendo que Deus é o que nos dá aquilo que nos torna especiais. E se Ele nos deu voluntariamente semelhantes coisas tão incríveis, coisas tão boas, coisas tão que nos fazem tão especiais, meu irmão, minha irmã, se é Deus que nos deu e ao mesmo tempo nos ordenou a compartilhar, como não haveremos de dar de graça também para quem precisa? Então, meu irmão, minha irmã, a palavra dessa manhã é: use aquilo que Deus te deu para fazer o bem para o seu semelhante. Aquilo que te faz especial está em você, para o seu bem, para o bem da sua família e também para o bem daqueles que precisam, porque Deus te chamou para ser luz do mundo, para ser instrumento dele na vida daqueles que nesse momento estão orando e precisando de você, desse talento que Deus te deu. Amém? Glória a Deus. Então, salve de palmas do nosso Deus maravilhoso.